Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, que felicidade maravilhosa, hein? Estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Já concluímos a primeira parte do estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como livros da lei. Esses livros são chamados de livros da lei porque contêm a declaração da lei. Eles contêm a lei de Deus, ou o que também chamamos de a lei de Moisés. Em certo sentido, esses livros não são apenas livros da lei, mas também livros históricos. Existe uma narrativa histórica em alguns desses livros da Bíblia. Os próximos 12 livros do Velho Testamento são todos livros históricos. Portanto, em certo sentido, podemos dizer que os primeiros 17 livros da Bíblia são todos livros históricos. Depois de concluirmos que os 17 primeiros livros do Velho Testamento falam da história do povo hebreu, podemos fazer as seguintes perguntas. Por que devemos estudar tanta história? Por que devemos estudar tanta história dos hebreus? Afinal de contas, por que temos que estudar história e ainda a história dessa naçãozinha, a nação de Israel? Por que 17 livros inspirados por Deus são livros sobre a história dos hebreus? Há várias respostas para essas perguntas. Uma delas já foi mencionada várias vezes. Essas coisas aconteceram e foram escritas como advertência para nós que vivemos o fim dos tempos. O apóstolo Paulo fez essa afirmação na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Muitos acreditam que, apesar de estar no Novo Testamento, esse versículo é um versículo-chave para o Velho Testamento, especialmente para sua narrativa histórica. Todas essas coisas aconteceram com eles. Eles são história, não são apenas mitos ou folclore. Essas coisas aconteceram ao povo de Israel. Além disso, essas coisas contêm alegorias, ou seja, são lições, são tipos, como às vezes são chamadas, ou são exemplos e advertências para nós. Portanto, lemos a história dos hebreus procurando exemplos. Quando o povo hebreu obedeceu a palavra de Deus e aplicou as exortações de Moisés, Deus os abençoou e eles se tornaram exemplos. Quando eles não obedeceram a palavra de Deus, viveram sobre a maldição de Deus. E suas vidas rapidamente tornaram-se advertências para você e para mim que vivemos o fim dos tempos. Essa é uma das razões pelas quais estudamos a história dos hebreus. Tudo o que aconteceu a eles aconteceu para nossa edificação, como exemplo para seguirmos ou como advertências que devemos considerar. Outra razão pela qual a Bíblia dedique tanto espaço à história dos hebreus é porque eles são o povo escolhido de Deus por meio do qual todas as nações da terra são abençoadas, como a vinda do Messias. Exatamente. A vinda do Messias serviu para abençoar todas as nações da terra. Quando Deus decidiu vir a esse mundo e tornar-se homem, ele não se tornou um homem branco ou preto, vermelho ou amarelo. Ele criou uma nação especial, com o propósito único de vir a esse mundo. Quando ele comissionou Abraão para ser o pai desse povo, ele disse: "Em ti serão benditas todas as nações da terra." A história do povo hebreu é tão importante porque foi através dele que o Messias veio. Além disso, foi através dessa nação especial que a palavra de Deus chegou até nós. Paulo destacou isso em suas epístolas no Novo Testamento. O povo hebreu é especial, não só porque o Messias veio através dele e através do Messias a nossa salvação e redenção vieram, mas também porque através desse povo escolhido recebemos os oráculos de Deus, ou a palavra do próprio Deus. É uma história especialíssima. Há outra razão para a história dos hebreus ser tão importante. O último capítulo ainda não foi escrito. Por isso, tenha paciência comigo. Em nosso estudo do livro de Deuteronômio, deixamos de abordar um dos mais importantes discursos de Moisés, registrado no final do livro, através do qual ele proferiu uma profecia muito importante relativa a Israel. Moisés profetizou o cativeiro de Israel.
a dispersão e o retorno de Israel à sua terra. Ele afirmou que haveria um retorno geográfico de Israel à Terra Santa. Israel tornou-se uma nação em 1948. Ezequiel, Jeremias, Isaías e Moisés profetizaram esse retorno. Se você estiver interessado nas profecias bíblicas, então está interessado no que denominamos de escatologia, que significa o estudo das últimas coisas. Se você está se perguntando o que acontecerá, como será consumada a história humana, descobrirá que a Bíblia tem muito a dizer a respeito desse assunto. Deus tem um plano e consumará a história humana de acordo com esse plano. Se você está interessado no plano de Deus para a consumação da história humana, mantenha seus olhos fixos em Israel. Isso mesmo, mantenha seus olhos fixos na Terra Santa. Na carta de Paulo aos Romanos, dos capítulos 9 a 11, Paulo escreveu uma profecia muito importante sobre a salvação de Israel. Israel se voltará para Deus e Deus se voltará para Israel. O apóstolo Paulo diz algo surpreendente. Para punir Israel por ter rejeitado o Messias, Deus permitiu que os gentios, os não-judeus, fossem salvos. Paulo afirma que Deus se voltará para Israel novamente e todo Israel será salvo, depois que o número de gentios ou não-judeus tiver sido salvo. Um número suficiente para punir Israel por ter rejeitado o seu Messias. Zacarias, o profeta, no capítulo 10 do seu livro, afirma que um dia os judeus serão grandes profetas novamente. Segundo ele, 10 homens segurarão um judeu pelo casaco e vão dizer: Deus está com você, fale-nos do seu Deus. Se você estuda a profecia bíblica, percebe que Israel é a chave para a profecia. Nós já vimos o retorno geográfico de Israel para a sua terra. Ainda não vimos o retorno espiritual de Israel para o seu Deus. Já percebemos alguns movimentos emocionados nessa direção. Há alguns acontecimentos realmente interessantes, como, por exemplo, as sinagogas messiânicas. Temos visto uma parte do povo escolhido de Deus nascer de novo e se converter e abrir sinagogas messiânicas. Qualquer sinal de um retorno espiritual de Israel, além do geográfico, é muito emocionante se considerarmos a consumação da história. De acordo com a profecia bíblica, o retorno, tanto geográfico como espiritual, de Israel é um fator muito importante na maneira como será concluída a história. Por isso é tão importante estudar a história dos hebreus. Estudamos a história deles, porque Deus ainda não acabou de lidar com eles, e quando ele terminar com o povo de Israel ao mesmo tempo, terminará de lidar com todo mundo. Podemos justificar a necessidade de estudar história nesse estudo dos livros históricos do Velho Testamento da seguinte forma: suponha que amanhã você acorde em um hospital e seja informado que sofreu um acidente no caminho para casa e, como resultado do acidente, contraiu amnésia total. Suponhamos que você não tenha a menor ideia de quem você seja e nem de onde você veio. Você não tem a menor ideia de quem é a mulher que parece ter intimidade com você, e nem essas crianças que entraram no quarto chamando você de papai ou de mamãe. Você não tem a menor ideia de quem são eles e está completamente perdido porque está sofrendo de amnésia total. Isso pode acontecer. Qual seria a coisa mais importante do mundo para saber em um momento como esse? Seria, claro, o que nós chamamos de história social. Se você se deparasse sofrendo de amnésia, teria uma obsessão em descobrir a sua própria história social. Ficaria impossível continuar vivendo sem saber onde você deveria estar e para onde deveria ir, até que descobrisse onde você esteve. É assim a história. Se você quer entender a família humana, terá que saber onde ela está, onde deveria estar e para onde deveria seguir. Para entender tudo isso, você precisa entender onde a família humana esteve. Estudando as Escrituras, você conhece o povo de Deus do qual você faz parte agora. Se você faz parte do povo de Deus, precisa entender onde o povo de Deus deveria estar, para onde deveria ir e quais deveriam ser os seus objetivos, valores e aspirações. A fim de entender onde o povo de Deus deveria estar e para onde deveria ir,
Você precisa saber onde ele esteve. Não só o povo hebreu, claro, mas como todo o povo de Deus. Por todas essas razões, iniciaremos o estudo dos livros históricos do Velho Testamento. Estudaremos a história do povo hebreu nos livros históricos inspirados da Bíblia. Lembre-se que a Bíblia é um livro fantástico. Ela faz que você possa se lembrar que a história do povo hebreu iniciou-se com Deus. De acordo com o livro de Gênesis, que o grande livro de Gênesis fala para nós. Você lembra? É o livro das origens. Deus é a origem desse povo e de todos os outros povos. De acordo com Gênesis, através do homem Adão, que é o pai, o cabeça da raça humana, a família humana veio a existir. No livro de Gênesis também ouvimos falar desse povo escolhido, um povo especial, escolhido por Deus, que se originou de 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O início de tudo está registrado no livro de Gênesis. No final do livro, vemos que desses patriarcas foram geradas 12 famílias ou 12 tribos que tinham ido para o Egito fugindo da fome que havia na terra. É assim que Gênesis termina, com essas 12 famílias ou tribos do Egito. O livro de Êxodo inicia-se 400 anos mais tarde, depois que essas 12 famílias tinham se tornado uma multidão. Nos Estados Unidos da América, de algumas poucas colônias, em 200 anos a população multiplicou-se para cerca de 200 milhões de pessoas. Em 400 anos no Egito, essas 12 famílias tornaram-se uma multidão de cerca de 2 ou 3 milhões de pessoas. Mas eles eram apenas uma grande multidão. Uma das primeiras coisas que Deus acha que eles precisam para desenvolver a sua história é de um líder. Moisés, portanto, foi chamado e comissionado para ser o líder dessa multidão. Nos livros da lei, vimos que Moisés não poderia liderar esse povo se não houvesse uma estrutura através da qual ele pudesse governá-lo. Moisés escalou o Monte Sinai umas 4 vezes e passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando na montanha. Em resposta às suas orações, Deus deu a Moisés a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa lei se tornou a estrutura através da qual Moisés lideraria aquele povo. Com o desenvolvimento de sua história, aquela multidão indisciplinada e desorganizada passou a ser uma nação. Agora eles tinham um líder, uma estrutura de leis e um tipo de governo, mas também tinham um problema. Estavam no lugar errado, estavam no Egito. Deus tinha um lugar para eles e não era o Egito, era Canaã. Eles teriam que passar pela libertação do Egito. Essa libertação aconteceu através da liderança de Moisés. O livro de Êxodo conta essa história. Já o livro de Números nos apresenta a saída do povo de Israel do Egito. E assim a história continua. O nosso tempo hoje já acabou, mas eu quero convidar você, esteja conosco no próximo programa. Nós vamos continuar viajando de uma forma especial pela história do povo de Israel. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.